Versículo 11. Glória. És fiel. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Diz assim: E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e ele disse: Jovem, digo-te, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se, e começou a falar, e ele entregou a sua mãe. E a todos sobreveio o temor, e eles glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e que Deus visitou o seu povo. E esse rumor sobre ele se espalhou por toda a Judeia e por toda a região ao redor. Amém, meus irmãos? Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Nós vimos essa passagem que nós acompanhamos. Esse texto que nós acabamos de ler nos mostra uma história a qual apenas nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas. Nós não vamos encontrar nem Mateus, nem Marcos, nem João. Apenas Lucas escreve essa história. E o segundo ponto mais importante desse texto que Lucas escreve, a Bíblia nos diz, é que ele escreve aos gregos. E os gregos, eles não engoliam qualquer coisa. Não era qualquer coisa que fazia com que eles pudessem ler e compreendessem. Nós vimos que Lucas, por mais detalhista a como ele era na sua escrita, que fosse dentre os evangelistas, dentre Mateus, Marcos e João, a Bíblia nos diz que Lucas é aquele que conta mais os detalhes, é aquele que descreve mais especificadamente aquilo que acontecia nos dias a qual Jesus estava sobre a terra. Porque Lucas, a Bíblia diz que Lucas ele era médico, e por conta dele ser médico, ele escrevia com mais detalhes tudo o que acontecia. E a Bíblia nos diz que Lucas faz questão de apresentar essa mulher, o nome dessa mulher. Ele não faz questão de mostrar bem a biografia dela, mas ele faz a questão de contar que essa mulher, ele nos apresenta uma marca que ela carrega. Ele nos apresenta algo que marcou a história dessa mulher. Pelo seu nome, ela tinha um nome, mas Lucas nos fala de uma viúva, porque ela já tinha perdido seu esposo. E aí, se nós analisarmos a vida dessa viúva, nós vamos perceber que a vida dessa mulher está dividida em três fases: passado, presente e futuro. Três fases dolorosas que essa mulher estava enfrentando no presente. Passou no passado e estava prestes a vivenciar o seu futuro. Um futuro ruim, um futuro de desgraça. Nós vimos que o passado dela é triste, porque ela perde o seu esposo, ela é viúva, ela fica viúva. E não bastando ter um passado triste por conta da perda do seu provedor, da perda do seu esposo, do seu marido, agora ela tem um presente amargo,
ela vivencia um dia amargo porque ela perde o seu filho. Glória a Deus. E nós podemos observar que Lucas faz questão de destacar que é o seu único filho. O único que ela podia dizer que ela ainda tinha um familiar. Era o único a qual ela poderia dizer que ela tinha alguém que pudesse contar com ele, que era o seu filho. E agora nós vimos que, além do seu passado ser um passado de tristeza, ser um passado de angústia por perder o seu marido, o seu provedor, agora o seu presente está sendo amargo, porque ela está olhando para ela e está dizendo: e agora, o que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha história? Eu não tenho mais esposo para prover o alimento para a minha casa. E agora, em quem eu podia confiar que poderia seguir o rumo do meu marido, do meu filho, agora estou indo levando ele em um caixão para enterrar. Ela olha para aquele presente e está dizendo: a minha história está indo para uma derrota. A minha história está indo por água abaixo. O que será que vai ser de mim a partir desse momento? E agora nós vimos que aparece no texto a ideia de que essa mulher já tinha um problema por não ter um esposo. Porque judia, a Bíblia nos fala que ela era uma mulher judia, uma mulher que pertencia aos judeus. E ter apenas um filho, nós vemos que todos os irmãos sabem que essa tradição judeu, essa cultura, sabe muito bem que quanto maior o número dos filhos, melhor. Quanto maior a casa for cheia de filhos, era melhor para os judeus, para uma mulher que era judia. E nós vimos que em um dos salmos, a Bíblia nos diz que bem-aventurados são aqueles que enchem deles a sua aljava, que enchem a sua casa de filhos. O salmista está tratando acerca de filhos do sexo masculino e vendo como herança essa mulher, essa viúva judia tem apenas um filho, já é um problema. Já tinha um problema que tinha perdido o seu esposo. O próximo problema é que ela tinha apenas um filho. Esse já era mais um problema. Só que, porém, agora o único filho que ela tinha, que era a sua esperança, agora está dentro de um caixão, levando-se para o cemitério. Se tinha um problema, o problema agora se torna cada vez maior. Se tinha uma situação difícil que ela estava passando, agora se torna mais difícil ainda. Porque o seu filho agora está indo para o cemitério, está indo para o caminho do cortejo fúnebre para ser enterrado. E agora nós vimos que o seu passado é triste, o seu presente é amargo, porque ela perde o seu esposo, perde o filho. O seu futuro é um futuro sem esperança. Passado não tem esposo, presente ela perde o filho. O seu futuro, ela está imaginando dentro de si: para mim se acabou. Porque alguém que poderia dar continuidade à história da minha vida, à nossa história da minha família, agora está dentro de um caixão. Aquele que poderia casar com sua esposa, encher de netos a minha casa, agora está dentro de um caixão. O que vai ser da minha vida a partir de agora? E aí nós vimos que, olhando ao redor dessa mulher, podemos ver ela procurando alguém para poder cear, alguém para poder sentar à mesa com ela, poder almoçar. E agora nós vimos que não tem ninguém para que pudesse emprestar os seus ombros para ela, para que ela pudesse dividir as suas tristezas. O esposo já estava sepultado há muito tempo, e agora estava ainda em sepultamento o seu filho, mas ela não tinha mais ninguém. Procurava alguém para almoçar, não tinha ninguém para sentar à mesa com ela. Ia procurar alguém para conversar, para contar as dificuldades da vida, não ia ter mais ninguém para que ela contasse, porque o seu filho estava indo para o cemitério. E olhando para dentro dessa mulher, nós podemos ver ela olhando para dentro de si, dizendo: e agora? O que vai ser da minha vida? Como vai ser a continuidade da minha história? Como que vai ser a continuidade da minha família a partir de agora? O meu esposo já está no cemitério há muito tempo, e eu agora estou
estou indo em direção ao cemitério novamente para enterrar o meu único filho. E aí nós te perguntamos para mim e para você nessa noite, talvez você chegou aqui dizendo: o que vai ser de mim a partir de agora? O meu passado já foi um passado de tristeza, o meu presente está sendo um presente amargo. O que vai ser o meu futuro a partir de agora? Mas mal sabia essa mulher que Jesus estava chegando aí na rua. Mal sabia essa mulher que Jesus estava entrando na cidade de Naim. O passado pode ter sido uma tristeza, o presente pode estar sendo amado, mas o futuro é só Deus quem sabe. O hoje o Senhor pode estar sendo amado, mas o teu amanhã pode ser de alegria, pode ser de júbilo, pode ser de regozijo e pode ser de culto de ação de graça na sua vida, na sua história, na sua família. O que nós podemos contar é apenas o passado que passou. O presente nós estamos vivendo hoje, mas amanhã é só Deus que sabe. Talvez hoje possamos estar chorando lágrimas de tristeza, mas podemos acordar amanhã com uma notícia boa vindo ao nosso coração, dizendo que Deus tem a sua entrada com providência na minha e na sua vida. E o que nos chama a atenção é que o texto fala que essa mulher viúva, que acaba de perder o seu único filho, está a caminho do cemitério de Naim. Está a caminho de enterrar a sua história. Está a caminho de enterrar todo o seu futuro esplendoroso. Está a caminho de enterrar todos os seus projetos. Está a caminho de enterrar todos os seus sonhos. Está a caminho de enterrar todas as suas promessas. Mas só que a Bíblia nos fala que, segundo a tradição dos judeus, estava a cerca de 10 minutos dos portões da cidade. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que mais do que um filho, essa mulher estava sepultando. Vai ser sepultado muito mais do que um jovem, muito mais do que um filho. E pela tradição diz que ele tinha cerca de 17 a 25 anos de idade. E aí nós vimos, era mais do que um filho. Sim, um projeto, uma história, um sonho ou uma promessa que ela estava indo em caminho para enterrar naquele momento. Era o sonho daquela mulher ser avó. Era o sonho daquela mulher estar dentro da sua casa, o seu neto vir correndo e perguntar e pedir alguma coisa, perguntando pela avó. Era o sonho daquela mulher ser chamada de mãe. E agora ela está enterrando seu filho, sem esperança de ter um neto e já ter perdido o seu esposo. Era o sonho dessa mulher ver a sua família crescer, pois toda a sua esperança era ver a sua família, era ver a sua casa cheia de filhos, era ver a sua casa cheia de netos. Mas agora ela está indo em direção ao cemitério para enterrar toda a sua esperança. Agora ela está indo em direção ao cemitério para enterrar toda a sua história e todo o seu futuro. E aí nós vimos que a história dessa mulher e a tradição daquela época, daquele jovem em vida, nós podemos ver que dentro dessa cultura, na morte do pai, na morte do esposo, automaticamente a responsabilidade é transferida para o filho mais velho, do sexo masculino. E a partir daí o jovem que tem a responsabilidade de ser o provedor da casa, de ir em busca dos alimentos, de ser aquele que arcaria com as consequências do mal, que daria continuidade àquela história. Mas agora, uma vez o menino morta está a família. Porque não tinha mais alguém para dar continuidade à família. Não tinha mais alguém para dar continuação àquela história. E aí nós vimos que essa história, essa mulher, está indo de caminho para o cemitério de Naim para enterrar a sua história, para enterrar todos os seus projetos. E o Espírito do Senhor testificou ao meu coração em
enquanto esta palavra vinha em direção para nós estarmos transmitindo nessa noite. E é isso que o adversário das nossas almas quer fazer com nós, muitas das vezes que estamos dentro de uma igreja. Quer enterrar a nossa história, quer sepultar a história, quer acabar com os nossos projetos, quer sepultar os nossos sonhos, quer sepultar aqueles momentos que nós queremos ter com as nossas famílias, quer sepultar todos aqueles projetos, todos aqueles sonhos, todas as promessas que Deus fez para nós. E muitas das vezes por conta das dificuldades que nós enfrentamos nos dias a dia, por conta das provações, das tempestades que nós enfrentamos, nós olhamos e dizemos: isso não é para mim, essa minha vida não está dando nada certo. O melhor é pegar todos esses sonhos que eu tenho, todos esses projetos, e enterrar tudo e nunca mais mexer nele. É isso que o Satanás quer fazer com muitos cristãos. Quer pegar todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos, porque enquanto nós estamos com vida, todo dia nós projetamos algo de fazer com a nossa família, todos os dias nós projetamos em fazer algo melhor, todos os dias nós projetamos em viver uma vida melhor. E talvez você entrou aqui nessa noite parecido com esta mulher, tem vivenciado um passado de tristeza, está vivenciando um presente amargo. Mas Deus te trouxe aqui para dizer para você nessa noite que o teu passado pode ter sido de tristeza, um passado de amargura, de grandes solidões, o presente pode estar sendo de tristeza, mas o futuro que Deus tem preparado para a sua vida está nas mãos dele. O seu futuro está sendo arquitetado pelo Senhor. O seu futuro está sendo projetado por Deus para a sua vida. Descansa o teu coração, acalma a tua alma. Esqueça o teu passado de tristeza, vivencia o teu presente de amargura. Mas saiba que esse presente um dia ele acaba e você começa a desfrutar a coisa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre a sua vida. A tua história, Satanás, ele não vai enterrar. Os teus projetos, Satanás não vai enterrar. As tuas promessas, Satanás não vai enterrar, porque fiel é aquele que faz a promessa. Fiel é aquele que vai completar o projeto sobre a sua vida. Já colocamos até água no fogão para fazer o café para servir no dia do culto fúnebre. Já prepararam até aquela bolachinha no dia do culto fúnebre que você estiver enterrando a sua história. Mas hoje você chegou no lugar onde Jesus passa. Você poderia estar vivenciando o lugar onde ele está sendo a morte. Mas Jesus passa neste lugar. Nessa noite diz para você: pode tirar essa água do fogo, pode jogar essa bolacha para lá, porque a morte não vai chegar na sua casa. Ninguém vai enterrar os projetos que Deus projetou para a sua vida. Ninguém vai enterrar as promessas que Deus projetou para a sua família, para a sua casa. Confia mais um pouco que aquele homem vai entrar por essa porta. Confia mais um pouco que aquele teu filho vai entrar por essa porta. Espera mais um pouco que Deus é aquele que é fiel para cumprir a promessa da sua vida. Se for preciso, Deus vai fazer mais amizade para trazer aquele que você tem esperado. Se for preciso, Deus pega até aquela amizade, aqueles vizinhos que arrastam para a boa companhia. Deus tira para longe e traz para dentro da casa dele. Com Deus ninguém se engana. Com Deus ninguém se engana. O Deus que eu sirvo é um Deus vivo, é um Deus que o nome dele é Deus. Nossa morte, aquele que é no meio da guerra. É aquele que diz aqui: dai-vos de saber que eu sou Deus. Deus olha para mim, para você nessa noite e diz aqui: dai-vos de saber
é o nome dele, aquele que é o refúgio, aquele que é o socorro bem presente na hora da angústia. É aquele que pega o arco, quebra o arco, põe os pés no freio e diz para mim, para você, cuidado! E saber que eu sou Deus, sereis amados nesta nação, sereis amados sobre a terra e tu saberás que o Senhor Deus derrama vitória sobre a sua vida. A promessa ainda está de pé. Continua arquitetando, continua projetando. Sabe de uma coisa? Melhor ainda para melhorar, desceu agora. Compra já aquela roupa social. Deixa guardado aquele sapato social. Já compra a Bíblia dizendo essa é a Bíblia que ele vai usar. Deixa aquela gravata guardadinha, porque no dia que você menos esperar, ele vai dizer: ah, eu não tenho roupa para mim para lá. Você vai dizer: está aqui guardado. Porque a promessa ainda está de pé. Compra o melhor sapato. Compra a melhor Bíblia de estudo ainda para ele estudar. Para ela estudar. Porque quando ele vir, Deus já começa a arquitetar o projeto. Quando ele vir, Deus já começa a arquitetar a promessa. Porque não vai ter culto fúnebre para ninguém. Vai haver iluminação de graça, culto de louvor, de adoração, de gratidão ao nome do Senhor. Glória a Deus, Santo Deus tremendo. Glória, glória a E um Deus. detalhe. Aleluia. Ela já tinha passado. Ela já tinha Deus. passado por lá Sim, meu Pai. há um tempo atrás. Eita, Deus tremendo. Ela já tinha visitado o cemitério de Naim há um tempo atrás, enterrando seu marido. E agora, pela segunda vez, ela está visitando novamente o cemitério de Naim para enterrar a sua história. Ei, Jesus. Glória. Não, Jesus olhou e disse: não, eu preciso visitar Naim. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: não, eu preciso visitar a congregação de morreros nessa noite. Porque eu preciso desviar alguém que está aí nesse cemitério. Em caminho do cemitério. Já tinha chorado lá. Já tinha sentido a dor da pedra lá. Só que uma multidão. Essa multidão tinha três grupos infiltrados nessa multidão. Primeiro, as carpideiras. Elas se vestiam de preto, pegavam terra no chão, jogavam para cima, choravam em voz alta. E para essas carpideiras estarem indo, era combinado um valor entre elas e a família do defunto. E logo após o sepultamento, logo após que enterravam o defunto, elas recebiam dinheiro por conta delas terem chorado uma lágrima forçada naquele dia. Tinha, na verdade, com as suas lágrimas, elas recebiam um valor para elas apenas chorar em direção ao velório. O segundo grupo eram os flautistas, que tinham que tocar músicas melancólicas, músicas tristes, porque segundo a tradição fúnebre dos judeus, a Bíblia diz que sem lágrimas era um fúnebre falido. Se não tivesse lágrima, era um cortejo fúnebre falido. Então, aquele grupo de flautistas, eles eram pagos um valor em dinheiro para eles. Eles tinham que receber para eles tocarem música triste, para que o povo chorasse, para que aquele cortejo fúnebre não fosse um cortejo fúnebre falido. Era um choro falsificado por dinheiro. Terceiro grupo, amigos dos familiares do defunto, ou seja, ela estava acompanhada por uma multidão, mas ao mesmo tempo ela estava sozinha. Porque a multidão que estava à sua volta estava sendo paga para estar à sua volta. Ninguém estava ali à volta dela porque amava ela. Ninguém
ali em volta dela porque gostavam dela, para consolar o coração dela. Não. Se tinha aquele grupo de pessoas ao lado dela, é porque eles estavam sendo pagos para chorar, para tocar e para se vestir de preto em direção ao cemitério. E aí nós vimos que enquanto esses três grupos distintos, do lado de fora do cemitério, a Bíblia diz que os coveiros, nos dias da Bíblia, não tinham salário fixo. Eles não tinham um salário que recebiam por mês. Eles recebiam por sepultamento. Se eles sepultassem 2 pessoas no dia, eles recebiam 2 valores por aquele dia. Se um dia não morresse ninguém, não sepultasse ninguém, eles não ganhavam nada. Então naquele momento, bastava morrer alguém, o coveiro ficava feliz, porque ele sabia, morreu alguém, nós vamos receber dinheiro, nós vamos receber o nosso salário. Os coveiros estavam festejando, porque sabia, aí vem alguém que morreu, nós vamos enterrar e nós vamos receber o nosso salário. E lá vai as carpideiras, e lá vai os bautistas, e lá vai os amigos do defunto. Os coveiros estavam se alegrando, mas mal sabiam os coveiros, mal sabiam os bautistas, mal sabiam ali as carpideiras, e mal sabiam os amigos do defunto, que enquanto eles estavam indo, Jesus vinha vindo em direção a eles. 10 minutos do portão de Naim era chegada ao cemitério. E diz a Bíblia que em 10 minutos Jesus mudou a história daquela mulher. Não precisa uma eternidade. Não precisa 1 ano, 2 anos, 3 anos, não é 10 minutos. Jesus, ele muda toda a situação. Em 10 minutos, Deus tira aquele presente da amargura e você começa a vivenciar dias de glória na sua vida. Não precisa de nada. Em 10 minutos, Jesus chega no lugar. Mas agora não precisa nem de 10, porque ele já está no lugar. Não precisa nem de 5 minutos, Jesus já está lá em cima. Jesus decidiu passar aqui, sabe por quê? Sabe por que Jesus decidiu passar aqui nessa noite? Porque tinha algumas pessoas que estavam indo em caminho para o cemitério, que vieram para o culto, mas ao sair do culto eles iam enterrar a promessa dele na vida dele. Saindo do culto, eles iam enterrar todos os projetos que Deus tinha arquitetado para a vida dele, e ia enterrar e nunca mais ia tirar. Mas você chegou no lugar onde Jesus para. E no caminho que você ia para o cemitério, Jesus faz você desviar e voltar a caminhar e o lugar do cemitério é de gente morta. A igreja é o lugar de gente viva, que adora o Senhor em espírito e verdade. É por isso que o inferno, ele não se incomoda com aquelas igrejas quietas, paradas. Não incomoda o inferno, mas uma igreja que glorifica o Senhor em qualquer tipo de circunstância. Uma igreja que adora o Senhor em qualquer tipo de dificuldade que ela esteja passando, mas ela continua adorando o Senhor. Essa igreja, ela estremece o inferno do Brasil. Esse povo, ele faz o inferno balançar no momento que ele se... É por isso que no aniversário das nossas almas ele tem muita raiva de nós. Porque quanto mais provações nós enfrentamos, quanto mais ciladas lançam contra as nossas vidas, quanto mais arquitetam para nos matar, para nos derrubar, mais a gente levanta a cabeça para cima. E isso o inferno fica mais endiabado do que ele é. Ele fica mais furioso do que ele já é. Porque ele sabe que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E ele sabe que aonde Jesus ele chega, pode ter morte, mas se Jesus chegou, a morte vai retirada, a tristeza vai retirada,
entrou aqui triste nessa noite, se alegra. Glória a Deus. Você entrou aqui nessa noite angustiado, glorifica o Senhor que essa angústia vai embora. Glória. Você entrou aqui nessa noite desanimado, adora o nome do Senhor. Enquanto você adora, Deus ele se move através da sua oração. Deus ele se movimenta através do meu do seu louvor. Antes que lance a tua história na sepultura, Jesus ele chega. Antes que joguem a tua história na sepultura, Jesus ele chega no lugar. Glória a Deus. Aleluia. Já estamos até com terra na papa jogando em cima da história da igreja. Já estavam festejando os coveiros. Mas Jesus chegou, diz a Bíblia que Jesus chegou. Glória. E a Bíblia diz que vendo o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Glória. Aleluia. Como não chorar? Já tinha enterrado o esposo. Ele estava indo pela segunda vez naquele cemitério. Agora vai enterrar o seu filho, o seu futuro. Como não chorar? Glória. E aí chega alguém para mim e para você e diz: não chores. Talvez se fosse alguém de carne assim como eu dizer para alguém, porque eu não sei qual o processo que você está passando, chegar para você e dizer: não chore, você vai até falar dizendo: você não sabe o que eu estou passando, que eu estou chorando. Você não sabe o que eu estou enfrentado porque eu estou chorando. Mas se é Jesus que chega e diz: não chore, aí eu consigo. Mas se é Jesus que chega diante de mim: não chore, tem que engolir o choro na hora e começar da glória. Tem que pegar aquela lágrima sempre que está caindo por fora e está dizendo: eu sei que meu Jesus chegou. E quando ele chega, o choro de tristeza se transforma em alegria. Jesus se compadeceu, porque ele viu e ele conhece todas as coisas. Sabia que já era a segunda vez que ela estava trilhando aquele caminho. Jesus ele olha para mim e para você nessa noite e se compadece. E sabe que pela segunda vez você passa por esse processo. Sabe que pela segunda vez você enfrenta essa mesma dificuldade que você enfrentou há tempos atrás. E Jesus olha para mim e para você e diz: não chore. Ele diz apenas para a mulher: não chore. Vai em direção do caixão. Ele apenas toca no caixão. E os que levavam pararam. E ele apenas diz uma palavra: jovem, a ti te digo, levanta-te. Uma palavra de Jesus a meu ou teu respeito muda toda a situação. Muda tudo a situação que nós estejamos passando entre os dois. E a Bíblia diz que aquele que estivera morto sentou-se e começou a falar. E ele entregou a sua mãe. E todos sobreviveriam pelo temor e glorificavam o Senhor. Imagina naquele momento a alegria daquela mulher de ter passado um passado de tristeza, de estar vivendo antes de 10 minutos de chegar no cemitério. Talvez pode ser antes dela entrar no cemitério. Jesus ele chegou. Em 10 minutos aquele passado de amargura começa a vivenciar um passado de grande alegria na presença do Senhor. Porque Jesus ele chegou àquele lugar. Jesus chegou em direção àquele caminho. E ali nós vimos que ele entrega ao menino a sua mãe. E todos começaram a glorificar ao nome do Senhor. Todos começaram a adorar e agradecer a Deus por Jesus ter chegado, nem antecipadamente, nem atrasado. Jesus chega no momento certo. Jesus não chega nem muito antes, nem muito depois. Ele chega no momento específico para entregar e realizar aquilo que tinha projetado pelo céu para a vida daquela mulher. Talvez nós estejamos esperando há muito tempo. Talvez nós estejamos aguardando há muito tempo essa chegada de Jesus.
até mudar a minha e a sua história. Aleluia. Mas sabe de uma coisa? Jesus, ele nunca se atrasa. Glória. Talvez você esteja esperando 1 ano, 2 anos, ou até 12 anos, como aquela mulher do fluxo de sangue estava esperando, até ela ir ao encontro de Jesus e receber o seu milagre. Talvez você esteja esperando, como aquela filha de Jairo. A Bíblia nos diz que ela tinha 12 anos, e ali ela foi acometida por uma enfermidade, e ela morreu, por 12 anos. Aleluia. Mas Jesus, ele vai, ele para por conta do toque da mulher. E ele, quando chega na casa da filha de Jairo, a Bíblia diz que os servos de Jairo chegam até ele e dizem: não me fales mais ou menos, Glória a porque a Deus. tua filha que estava enferma, agora ela já está mais morta. Aleluia. E ali Jesus olha para ele e diz: não, ela não está morta, ela está apenas dormindo. Glória. Porque se ele convidou Jesus para ir na casa dele, para curar a filha dele, ele vai. Mesmo que ela esteja enferma, depois que ela morreu, se ele recebeu o convite, ele vai, mesmo ela estando morta. Glória a Deus. Porque ele sabe que ele chegando na casa, a morte se transforma em vida. Não importa a quantidade de tempo que nós estejamos esperando, que basta nós confiarmos e acreditar que a oportunidade é oportuna. Jesus, ele chega em direção às nossas vidas. Glória a Ele Deus. muda todo o quadro da situação. Eu creio. Ele muda tudo e faz uma reviravolta na minha e na sua vida. Não importa quanto tempo, quantos anos, quantas semanas ou quantos dias você está passando por esse processo. O que importa é que quando estiver marcado no calendário do céu, Jesus, ele chega em direção à sua vida e determina apenas com uma Glória a palavra. Deus. O milagre acontece na minha e na sua história. Obrigado, Deus. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Glória a Deus, o teu caminho.